Nessa análise de hoje eu trago dois temas diferentes, como eu tenho feito todos os dias. Todos os dias aqui no canal tem 2 vídeos e cada um dos vídeos tem 2 temas diferentes, totalizando 4 temas geopolíticos todos os dias, de segunda a sexta aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão tem uma conexão com o segundo. Por quê? Explico para vocês. O primeiro tema que eu trago aqui para discutir é o Congresso do Partido Comunista Chinês e as perspectivas para os próximos anos que estão sendo apresentadas para a China, um plano aí de modernização que foi apresentado no domingo pelo Partido Comunista Chinês e as perspectivas que esse plano traz. A renovação do mandato, mais um mandato para o Xi Jinping, é um político que tem conseguido sintetizar os variados interesses políticos dentro da China, tem conseguido promover um crescimento geopolítico, uma ordem política e social, um crescimento geopolítico, econômico e justamente por isso, e militar inclusive, e por isso vai continuar na frente, muito provavelmente à frente do governo chinês, pelo menos é a perspectiva para esse congresso, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Repito sempre, eu sempre gravo os vídeos mais de 12 horas antes de eu tornar ele público para vocês, ou seja, eu gravo no final da tarde do dia de véspera. Ele vai se tornar público para vocês ali pelas às 9 horas, 9h15 da manhã do dia posterior. Então a discussão, são as notícias que eu tenho até o momento. Esse é o primeiro tema que eu vou discutir com vocês. O que está em torno dessa discussão do Congresso do Partido Comunista Chinês e o seu plano de modernização. Esse é o primeiro tema que eu vou discutir. E o segundo tema tem uma conexão com esse primeiro, porque ele diz respeito a um artigo publicado recentemente pelo Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, e é um artigo melancólico sobre o fato de que o Ocidente, o atlanticismo, não dispõe de uma grande liderança política em escala global e que tenha projeção global para conseguir fazer frente à Rússia, o Vladimir Putin na Rússia e o Xi Jinping na China. Então é um artigo bastante melancólico, tem uma conexão direta com o Congresso do Partido Comunista Chinês, já que esse artigo é publicado justamente nesse contexto. Diga-se de passagem, no portal do Atlantic Council tem um artigo também sobre o Congresso do Partido Comunista Chinês. Tem um artigo que eu acho que é da quinta ou da sexta-feira, e tem um artigo que foi publicado ontem ou hoje, alguma coisa assim, foi recentemente. Então é um tema que o Atlantic Council vai tocar várias vezes, até porque a OTAN e o próprio governo norte-americano dos Estados Unidos colocou a China como um adversário maior dos Estados Unidos. Segundo o governo norte-americano, é o único país rival dos Estados Unidos que pode mudar a ordem global, promover uma transformação em termos de rumo de rumo hegemônico. O atlanticismo tem a sua hegemonia que está fazendo água, que está perdendo espaço para um cenário multipolar, e a China seria a força mais capaz de mudar essa ordem. Por isso a preocupação do atlanticismo em relação à China, por causa do seu potencial geopolítico, por causa do seu potencial tecnológico, por causa do seu potencial, sobretudo, econômico. Esse é o segundo tema que eu vou discutir com vocês. Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai renovar o mandato do Xi Jinping. Xi Jinping vem para mais alguns anos, para mais 5 anos de mandato. E o artigo melancólico do Atlantic Council sobre o fato do atlanticismo, do Ocidente, não ter uma força política semelhante a esses grupos, até a Rússia ou a China, como esses países. Mas me parece que o atlanticismo tem trabalhado intensamente para uma coisa, para matar no berço qualquer liderança política que tenha mais autonomia. Então o atlanticismo, ele parece que chora sobre um cadáver, o cadáver de algo que ele mesmo matou. Para mim pareceu bastante isso, mas não vou alongar muito, espichar muito essa reflexão. Como sempre, trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal com vocês. Começo discutindo a questão do Congresso do Partido Comunista Chinês, e depois a gente fala um pouquinho sobre o artigo melancólico do Atlantic Council. Primeira anotação que eu trago é a notícia principal que eu discuto com vocês nesse primeiro momento. No domingo, o governo chinês publicou um novo plano de modernização para o país. Isso está dentro dos próximos anos. Nos próximos 5 anos, que tipo de modelo iremos fortalecer? A primeira coisa que a China expõe claramente nesse modelo de modernização
é a reafirmação do socialismo com características chinesas, que é aquele processo de um Estado forte, um Estado controlado pelo Partido Comunista Chinês, mas com uma visão econômica flexível e pragmática. E isso a China toca o tempo inteiro na temática da multipolaridade, já vou conversar com você sobre isso aqui. Essa ideia do pragmatismo vai muito na linha daquilo que o Deng Xiaoping, eu acho que essa expressão é do Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, desde que caça rato. Então é um pragmatismo no que diz respeito ao campo econômico, ao campo de gestão da sociedade também, e tem sido a forma da China atuar em termos de economia global. Um sistema flexível que consegue interpretar o momento e explorar aquele momento econômico, político, geopolítico da melhor forma possível, associando a flexibilidade do mercado capitalista com o trabalho de organização do Estado socialista. É assim que a China tem agido nas últimas décadas e conseguiu, dentro do jogo capitalista estabelecido pelos Estados Unidos, conseguiu tirar vantagens nesse jogo e crescer ao ponto de fazer frente à hegemonia norte-americana aí. Até por isso a gente vê um trabalho atlanticista para tentar mudar as regras. Olha, a globalização do jeito que ela se apresenta, embora tenha sido um jogo criado pelo atlanticismo, o atlanticismo vê que vai perder o jogo dentro de um jogo criado por ele próprio. Por isso que está tendo uma reformatação das regras para ver se consegue enfraquecer a China, e é justamente essa crise que a gente está assistindo no atual momento. Outra coisa que a China deixa muito clara nesse nesse plano de modernização, é que ela se apresenta, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, ela se apresenta ou tenta se apresentar como o adulto na sala. A força econômica e geopolítica capaz de garantir a estabilidade em meio a tempestades que são criadas pelo atlanticismo. Então existe uma crise, segundo o governo chinês, essa crise é produzida pelo atlanticismo, e a China aparece como o país, a força econômica capaz de garantir a estabilidade para os investimentos. É justamente assim que ela tem agido. Podem perceber que todo o comportamento da China de responder às coisas de uma maneira, de não responder de uma maneira reativa, vai muito nessa linha. Existe uma força contra a China, ela trabalha em cima daquilo e não responde reativamente. Olhem o caso da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi promoveu uma provocação. A China, ao invés de responder na hora e promover um barulho enorme, ela absorveu aquilo e foi trabalhando gradualmente para distensionar, mas com um posicionamento militar firme. Isso passou a impressão, inclusive eu frisei aqui no canal isso passou a impressão de que a China trabalhou pela estabilidade global, enquanto os Estados Unidos queriam fazer uma bagunça. Tanto é que até canais de investimento ocidentais, comentei com vocês aqui, produziram artigos e vídeos criticando a ação da Nancy Pelosi e exaltando a resposta pragmática e ponderada da China. Então a China vai continuar com esse movimento. Porque o pensamento da China é o seguinte: se nesse jogo eu estou ganhando, por que eu preciso mudar ele de maneira drástica? Eu preciso ir trabalhando dentro desse sistema enquanto é possível. Quando não for mais possível, e daí a China tem essa reflexão, quando não for mais possível trabalhar nesse jogo com as regras que existem, porque elas estão sendo destruídas, aí esperamos já estar fortes o suficiente para poder trabalhar de outro modo, mas aí já com uma certa salvaguarda para poder trabalhar de maneira mais autônoma em relação aos Estados Unidos, já que existe um nível de entrelaçamento muito grande entre os interesses econômicos chineses e norte-americanos. Trago uma segunda anotação que é uma reflexão. A China apresenta-se como parceira, isso é a China se apresentando, é o que está no plano de desenvolvimento, de modernização. A China apresenta-se como uma parceira para o Sul global, desenvolver-se soberanamente. Repito, a China apresenta-se como uma parceira para que o Sul global se desenvolva de maneira soberana. A China coloca nesse cálculo a questão da multipolaridade. Desenvolver-se, sim, então tem um aspecto do pragmatismo econômico, mas não é só isso. Desenvolver-se respeitando a soberania. Então a China coloca o elemento da multipolaridade aí. Nós fazemos parcerias econômicas sem intromissões políticas, que é uma grande crítica que os países têm em relação aos Estados Unidos. Empréstimos, todo tipo de intervenção dos Estados Unidos para parcerias, tanto é que eu acho pouco provável que a gente possa usar a expressão parceria quando fala dos Estados Unidos, sempre vem com uma contrapartida de obediência política, de intromissão política dentro dos governos soberanos ou para sequestrar os recursos dos países. A China faz uma ponderação de que vai fazer parcerias
sem se meter na decisão soberana dos países. E ela funciona como um porto seguro em meio a uma tempestade gerada pelo atlanticismo. Eu indico que pesquisem sobre esse plano de modernização chinês, porque ele traz concepções geopolíticas de uma maneira cuidadosa. Peço que pesquisem sobre isso. Trago mais uma reflexão, mais uma anotação. A nova Rota da Seda chinesa, pesquisem sobre isso se não conhecem, vai ser bem interessante, acredito eu que vocês vão gostar bastante. Se não conhecem esse assunto, pesquisem sobre ele. A nova Rota da Seda chinesa, que é um grande projeto econômico, de infraestrutura, tecnológico, de parceria regional e global, a nova Rota da Seda chinesa faz frente ao projeto do grande reinício atlanticista, o Great Reset atlanticista, capitaneado pelo Fórum Econômico Mundial. São dois movimentos diferentes dentro do sistema, dois modelos diferentes no contexto de quarta revolução industrial. O atlanticismo, os Estados Unidos, os britânicos, as forças, digamos assim, as forças atlanticistas centrais e as oligarquias financeiras que bancam esse arranjo, propõem um certo modelo de quarta revolução industrial que o Fórum Econômico Mundial está sempre propagando, baseado na biologia sintética, baseado na inteligência artificial, baseado na questão dos supercomputadores, da digitalização, no metaverso, que é uma discussão que eu faço bastante aqui no canal. E a China tem o seu modelo para isso também, só que não é o mesmo modelo do Fórum Econômico Mundial, porque é o modelo da nova Rota da Seda, com uma economia digitalizada, também com essa questão do metaverso. São dois modelos concorrentes de padrão de quarta revolução industrial, e esses modelos que concorrem estão gerando cada vez mais um atrito, e esse atrito está gerando a atual crise. Por que esse atrito gera crise? Porque para tentar tirar a China da jogada e mudar as regras do jogo, o jogo no qual a China está ganhando, o atlanticismo está tentando quebrar a globalização tal como ela existe para que a China não ganhe mais espaço. E essa crise que a gente vive hoje é justamente isso. Durante a pandemia, os lockdowns iniciaram um processo de quebra das cadeias de suprimentos. O conflito na Ucrânia, sanções contra a Rússia continuaram. Então todas as crises que aparecerem vão ser utilizadas pelo atlanticismo para tentar reformatar e implodir o antigo sistema econômico, a antiga ordem mundial, e reconstruir essas relações. Isso é o que a gente conhece como grande reinício ou Great Reset. Me parece que o fato da China apresentar um modelo de desenvolvimento econômico garantidor da soberania e defensor dos princípios de igualdade social, já que se alicerça sobre o socialismo do Partido Comunista Chinês, isso obriga necessariamente, por causa do contexto de crise e preocupação com o empobrecimento geral da população, obriga o Fórum Econômico Mundial a emular ali também uma questão de diversidade, preocupação com o social. Esse elemento do social que aparece no projeto do Great Reset é uma tentativa de fazer frente ao processo da nova Rota da Seda da China. Então a China parece o quê? Modernização, isso estamos falando de como as coisas se apresentam, tá? São dois. Modernização, com respeitador da soberania e com a igualdade que está dentro do princípio do Partido Comunista Chinês. Para fazer frente a esse modelo, se não tiver ali o elemento do combate à desigualdade, isso vai deixar o projeto do Great Reset faltando uma perna. Isso vai tornar o projeto da nova Rota da Seda mais atrativo. E é por isso, me parece, que há essa insistência na diversidade, na igualdade, mas ao modo liberal, por isso que entra a pauta identitária aí no meio. Então são dois modelos concorrentes. Trago aqui, eu faço uma retomada histórica para ver como isso aconteceu num passado recente. Durante a Guerra Fria, a presença do socialismo soviético forçou concessões por parte do mundo capitalista atlanticista, tanto é que é daí que vem, em boa medida, o estado do bem-estar social. Para evitar que a população se sentisse atraída pelo modelo soviético e o discurso de igualdade socialista, o capitalismo foi obrigado a fazer concessões para conseguir continuar vivo e evitar revoltas e levantes socialistas dentro dos países capitalistas. No atual momento, a China ganha espaço com seu socialismo de característica chinesa, com um discurso de mercado eficiente, mas
com um controle do Estado que garante o desenvolvimento tecnológico e uma igualdade, e o desenvolvimento educacional e assim por diante. Como é que o atlanticismo vai responder a isso? Tendo que também colocar o social. É por isso que quando a gente vê o modelo que é adotado pela agenda transnacional aparece, que é a agenda da governança social e ambiental. E esse social aí precisa ter uma contrapartida que venda a igualdade, que venda a inclusão, para tornar essa sistemática, esse mundo apresentado pelo atlanticismo como algo também atrativo. Então é preciso comparar. É um conflito de dois modelos diferentes de quarta revolução industrial. São duas lógicas de mundo que concorrem entre si. A China com um socialismo bastante mais flexível em termos de discussão ideológica, incorporando elementos da multipolaridade, incorporando elementos de um pragmatismo econômico, enquanto o atlanticismo está tentando criar um modelo eficaz, mas está muito difícil de fazer isso. Tanto é que no próprio mundo ocidental, os grupos que enxergam o modelo da agenda da governança social e ambiental, tem grupos conservadores que chamam de comunismo, porque isso aí é igualdade, isso aí não... Então está difícil para os caras emplacarem um modelo que faça frente ao modelo chinês, que é bastante mais flexível, ponderado, no sentido de estudar o que está acontecendo e entregar soluções mais pragmáticas. Tanto é que a influência chinesa sobre o continente africano, e inclusive sobre muitos países asiáticos, está difícil do atlanticismo conseguir penetrar ali, porque ele não está conseguindo encaixar um diálogo, propostas que atraiam os governos como acontecia antes. E aí trago uma última reflexão sobre esse tema. As sanções tecnológicas e as provocações através de Taiwan serão os grandes desafios a enfrentar. A China já se posicionou que vai conquistar gradativamente, através de uma conquista de corações e mentes, Taiwan. Não vai promover um processo de ruptura e de tentativa de invasão de Taiwan. Muito embora deixe claro, qualquer tentativa de separatismo vai disparar um processo mais brusco, até por isso existe esse movimento. Então existem desafios e perspectivas para o Partido Comunista Chinês. Vamos avaliar aí como é que vai ser conforme a coisa for se desenvolvendo. E agora falo um pouquinho sobre o artigo melancólico do fórum do Atlantic Council sobre isso. Por quê? Porque ele se ressente das lideranças como Putin e como Xi Jinping, como Putin na Rússia e Xi Jinping na China, e se ressente desse modelo que eu falei no início, né? O tipo de política que as oligarquias financeiras transnacionais atlanticistas propagam acaba matando no berço qualquer liderança política que busque autonomia. Por isso que eles parece que choram sobre um caixão, sobre um cadáver que eles mesmos produziram. Porque estão produzindo políticos fracos, isso é evidente. Todo político que tem uma envergadura política maior, uma presença maior, ele é tido como autocrata, como figura extremista, e depois os caras se ressentem porque não tem nenhuma liderança política. Trago aqui uma anotação sobre esse tema. Primeira anotação, artigo do Atlantic Council. O artigo destaca a ausência de líderes atlanticistas em meio a uma crise global. Isso tem a ver com o cenário do Congresso do Partido Comunista Chinês e da renovação do mandato do Xi Jinping, e logicamente que existe um comparativo. Lá os caras têm o Xi Jinping, que vai para mais anos de governo, os caras têm o Vladimir Putin, que está no poder, e esses dois governantes estão conseguindo fazer um auê geopolítico contra o atlanticismo, e aqui a gente tem lideranças muito fracas, sempre frisando o risco que a China representa com o seu marxismo pragmático, sempre falando do marxismo pragmático da China, o medo do marxismo pragmático da China. Então aquela ideia que na década de 70 parecia muito atrativa, vamos usar a China para escapar da crise de acumulação que o sistema capitalista entrou naquele momento, vamos fazer aqui um casamento. A China comeu o sistema por dentro e o atlanticismo ele foi percebendo isso ao longo do tempo, mas tinha uma armadilha que estava dada, que é como tornar-se independente da China, sendo que o cara ganha muito dinheiro na China. E dentro desse processo a China foi crescendo geopoliticamente, militarmente, e agora existe uma armadilha que os caras não conseguem desmontar de jeito nenhum. Então eles estão implodindo todas as relações econômicas, estão jogando o mundo numa crise enorme para tentar reverter esse quadro, mas... né? Trago mais uma anotação para a gente fechar. O artigo critica duramente o Joe Biden e a Liz Truss como lideranças confusas durante a crise. Aí tem um comparativo ali com
com o Roosevelt, não temos mais um Roosevelt, não temos mais um Churchill, não estou elogiando nenhum dos dois, estou dizendo que o artigo traz isso. Não temos mais figuras desse tipo hoje. Enquanto isso, o lado de lá tem lideranças que... né, eles não dizem que as lideranças são habilidosíssimas do outro lado. Só que eles traçam esse comparativo. Enquanto o lado de lá tem esse trabalho, nós aqui não temos ninguém, mas tem a Rússia e a China. Então fica um artigo melancólico, um artigo num tom dor de cotovelo, assim, porque olha para o Joe Biden, bom, olha o Joe Biden, né? Olha para Liz Truss, é aquela coisa ali que mal começou a governar e já não tem mais controle sobre, aí tá o quê? Há pouco tempo no governo já perdeu o controle, já teve que tirar o cara das finanças, teve que voltar atrás em modelo proposta econômica, tem uma crise interna para resolver, uma crise geopolítica para resolver e não resolve nem dentro nem fora, os protestos crescendo na Europa e o que se faz no meio disso tudo? Ela fica só falando, mas eu posso atacar, promover ataque nuclear, eu vou traçar relações com Israel, eu sou a governante, uma grande sionista, então fazendo acenos desesperados a todos os lados. O Joe Biden também mais perdido e fica muito complicado assim. Então, o artigo traz a reflexão e cita claramente o Joe Biden e a Liz Truss como lideranças fracas, a ponto de falarem que o próprio Zelensky é uma figura mais elogiável do que o Joe Biden e a Liz Truss. Apresentam o Zelensky como uma figura de maior envergadura do que os dois. Isso é uma coisa interessante que aparece. Claro, até porque tem uma grande campanha contra a Rússia ali também, então tem que fortalecer o Zelensky. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão. Então, o Apoia-se permite apoio via boleto ou via cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. É www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo. É uma chave de e-mail. Eu te digo também, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajudem sempre com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.